Começa agora, pela Rádio Mirua, o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Realização Templo Estrela do Oriente. Produção e apresentação Flávia Barros e Luiz Fernando Barros. Nesta primeira hora, você estará ouvindo edições do programa A Umbanda Sem Fronteiras que foram ao ar em outras emissoras. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia, para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical AM, em 830 kHz. E você pode participar nos enviando um e-mail para programa@umbandasemfronteiras.com ou então também nas audições do nosso programa através do site da emissora www.tropical830am.com.br. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Saiba que para nós é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para trocarmos energias, experiências, vibrações, não é verdade? E, obviamente, sempre pautados dentro de uma tolerância, de um respeito, de um espírito fraterno, e esperamos, através de todas essas iniciativas, alcançarmos a tão sonhada evolução. Então, aqui do nosso lado, a nossa querida família Tel, liderada pela minha esposa tão amada e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. Boa noite, Flávia. Flávia Barros com vocês.
Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, meus irmãos presentes. Boa noite, ouvintes. Boa noite, meus queridos filhos da família Tel. Que nós possamos estar unidos aqui em nossa fé e que possamos ter aqui mais uma noite de muito aprendizado. Cambona do Templo Estrela do Oriente, minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizado. O nome dele é Vinícius Alcântara, que é, além de um grande irmão, também o cambono lá do Templo Estrela do Oriente. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciane. Boa noite aos ouvintes. Boa noite à família Tel. E que essa noite de estudo seja bem proveitosa a todos nós, né? Com essa vibração da semana que é maravilhosa, vibração de ciganos, e que eles tragam essa magia e o conhecimento deles para todos nós. E trarão, com certeza. E vamos agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você pode participar do nosso programa nos enviando mensagens para o endereço eletrônico programa@umbandasemfronteiras.com. E dentro do quadro Transformando, estamos apresentando uma maravilhosa série que trata sobre os processos obsessivos, suas causas, os tipos, as formas de tratamento, e hoje estamos trazendo aqui para vocês mais um tipo de obsessão, que seria aquilo que nós denominamos como vampirismo, né? Provocada normalmente por espíritos ociosos que se valem das possibilidades alheias. São os perigosos exploradores do além que habitam, entre aspas, né, gente, cavernas do astral, agem normalmente à noite e têm plena consciência de seus atos. Esse tipo de espírito, né, esse processo obsessivo denominado vampirismo, a alta espiritualidade costuma nos dizer que eles vivem nas zonas subcrostais do nosso planeta Terra. São aqueles espíritos insubmissos que, apesar de saberem que só o bem, na verdade, é eterno, que o mal é apenas e tão somente passageiro, eles insistem, né, em permanecer nas trevas, tá certo? Provocando sempre todo tipo de reação, de insubmissão nessas zonas, nessas cavernas, né, do planeta Terra onde eles vivem. Quando há exatamente uma saturação, tá, aqui no planeta, porque como é que a coisa funciona, né? Vamos tentar explicar para os nossos irmãos ouvintes. Em razão das formas pensamento, né, de todos os habitantes da Terra, aqueles pensamentos densos, aquelas energias pesadas, aqueles procedimentos que não se coadunam com uma parte espiritual, tudo isso vai criando em toda a egrégora espiritual do planeta uma densa camada de energia, e quando isso, obviamente, alimenta e fortalece todos esses espíritos insubmissos, não é isso? Quando essa camada energética está, vamos dizer assim, saturada, e há realmente uma reação de todos esses espíritos, vamos assim dizer, ociosos, segundo a alta espiritualidade, acontecem os cataclismos, né? No caso, os maremotos, os furacões, os tsunamis, entre outras formas. Essas formas de pensamento também
são responsáveis por aquilo que nós chamamos como larvas astrais, né? Isso fica também em toda a atmosfera espiritual, causando toda sorte de doenças orgânicas em nós, que são aquelas famosas viroses, né? Quando a gente chega lá no médico, o médico não sabe o que a gente tem, né? Então, ele diz que nós estamos com uma virose. Nada mais é do que tudo aquilo que nós pensamos, falamos, que agimos de forma errada e que fica preso no astral. Um exemplo clássico disso, está aqui uma filha de Inhaçã do meu lado, quando o astral está muito preso, muito carregado, que vem aquele vendaval, aquela chuva forte para varrer aquilo tudo ali, a gente sabe que depois dessa tempestade, como diz o próprio ditado, vem a bonança, né? Então a gente sente realmente que a coisa, o clima, né? O campo vibratório fica bem mais tranquilo, bem mais sereno. Não é por aí, Flávia? Já reparou que essas coisas acontecem? Com certeza, os ventos da Inhaçã trabalhando aí para fazer a sua limpeza aí, deixar a gente um pouco mais tranquilo, com uma energia mais pura, mais positiva, né? E nesse caso do vampirismo, os nossos grandes defensores, e isso a gente ainda vai trazer aqui uma série especial qualquer dia desse, falando detalhadamente sobre a falange de Exus e Pombagiras, na verdade são os nossos guardiões que exercem aquela função. Deixa eu trazer numa linguagem bem fácil para os nossos ouvintes entenderem. Eles fazem a função do nosso BOP espiritual, nosso batalhão de operações especiais espiritual, nos defendendo, nos guardando, nos orientando. Então eu acho que dentro desse tipo de obsessão, os Exus e Pombagiras têm um papel fundamental. E eu quero também a opinião de vocês sobre um outro tipo, que é esse, obviamente está ligado ao nosso dia a dia, que é a obsessão mediúnica, gente. Olha só, obsessão gerada em supostas incorporações dos guias dos médiuns, é provocada na maioria dos casos em parceria com o próprio médium e gerada principalmente pela vaidade e pela falta de humildade do mesmo, que não se deixa incorporar pelos seus guias, sentindo-se mais forte, bonito, sensual ou inteligente em razão dos obsessores que o tomam. Flávia, obsessão mediúnica, aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir falar dos minhas entidades. O médium chega lá, seja no Templo Estrela do Oriente ou em outra casa qualquer, verde, não conhece nada, daqui a pouco ele deixa de vigiar seus pensamentos, palavras e ações, aí já se acha o bambambam e ainda nem saiu, nem largou as fraldas ainda. Como é que a coisa funciona? É a vaidade pura, né? Infelizmente, que toma conta, né? A vaidade é uma verdadeira casca de banana, né? Como a gente já falou aqui outras vezes. As pessoas têm que se policiar, têm que observar isso, têm que prestar bastante atenção, porque realmente, quando essas coisas acontecem, é ruim para o médium, é ruim para a corrente, é ruim para os assistidos, né? E todo mundo sai prejudicado nisso. Né? Eu também acho que é por aí. Todo mundo, muito importante o que você falou, todo mundo sai prejudicado nisso, porque todos fazem parte da corrente. E esses espíritos, ô Luciene, eles instigam e estimulam os médiuns que já estão contaminados, veja bem, né, a ações e comportamentos errados, mas que acabam sendo agradáveis a esses próprios médiuns. Como é que você vê isso? O médium, ele já se sente, né, pela vaidade, né, é o tal, e os espíritos inferiores, se aproveitando disso, acabam instigando, e eles vão, como eu posso dizer, eles vão alimentando, né, os obsessores. Eu não tenho dúvida disso, não. E uma outra coisa interessante, Flávia, é que esse tipo de irmão médium, obviamente, que ainda não tem o preparo, apesar de ele pensar diferente, ele ainda não tem o preparo. Porque se ele realmente se deixou contaminar, né, esses médios, eles se dão em parceria a obsessores
que se dão em parceria a obsessores são pessoas normalmente carentes, frustradas, né? Com problemas familiares mal resolvidos, confusas, autoritárias, isso aí a gente vê muito, né? Não aceitam a autoridade ou as regras da casa onde estão, não respeitam as etapas do desenvolvimento mediúnico, achando-se prontos e capazes, senhores de si mesmo e com grande soberba. Como é que é isso, Flávia? Não aceitar a autoridade, as regras da casa, as etapas do desenvolvimento? Na verdade, a pessoa não quer se submeter, né? Porque ela acha que está acima do bem e do mal, que tem todo o conhecimento, que é autossuficiente, na verdade, nem ajuda aos próprios dirigentes da casa. Ela pede porque ela acha que o que ela está fazendo é certo. Então, ela não consegue enxergar, né, por conta de tanta coisa, de tanta vaidade, né, de tantas influências devido a isso, ela não consegue enxergar nada além dela mesma, né? Então, é muito complicado isso, e as pessoas têm que tomar muito cuidado. Me fez lembrar o personagem que eu fiz na peça Aconteceu na Casa Espírita, a Maria Souza, né? Que é do livro, né? Do livro do Aconteceu na Casa Espírita, né? E me faz lembrar ela, que ela se achava a bambambam, né? E a casa não era mais suficiente para tanto conhecimento que ela tinha, né? E aí ela dizia que ia dar consulta pelo telefone, ia dar consulta online. Traga a pessoa amada em 3 horas. Em 2 horas, igual miojo, né? Em 3 minutos e tá pronto, e por aí vai. Então a gente está brincando, mas é verdade. Isso aí a gente vê em qualquer casa, e as pessoas acabam tendo um outro caminho, né, saindo porque não querem se submeter, não querem aquela casa ali não é mais suficiente para ela, né? Ela está acima daquilo tudo ali, então é complicado, né? E ela está falando sobre esse caso, Luciene, de saída de médiuns, e nessa nossa caminhada, nesses anos todos dentro da Umbanda, o que a gente mais observa é a troca de casas de Umbanda pelos médiuns. É uma coisa incrível. Olha que nós temos irmãos, dirigentes espirituais, e conhecemos casas que nós vimos nascer. Cada vez que a gente volta lá, a gente vê aquela corrente completamente mudada. É uma coisa incrível. Você vê, na verdade, meia dúzia de médiuns antigos ali, que foram aqueles que começaram na casa, que estão enraizados, que foram tijolos de sustentação na casa. Agora, a corrente em si já mudou. E eu acho que essa obsessão mediúnica está muito ligada a isso. O que você acha? Com certeza, Luiz. É aquela velha história. Só sabe mandar quem sabe obedecer. Na vida é assim, né? Sem dúvida. Se você não sabe obedecer, você nunca vai saber mandar. Como é que você vai mandar em alguém se você não sabe obedecer as regras, né? Como é que você vai passar alguma coisa se você não sabe? A gente só dá o que a gente possui. Com certeza. Eu acho também que, além desse problema, claro, da obsessão, existe também a situação de que a pessoa ainda não se encontrou, não descobriu ainda seu caminho, não sabe nem exatamente o que ela quer. A gente também tem que olhar por esse lado. Também, né? Existe esse também casos, existe, né? Essa situação. A gente tem que saber separar, né? Existem aqueles que não se encontraram ainda, mas existem aqueles realmente que têm esse processo aí em cima, né? Então a gente também não pode levar as coisas muito só para esse lado, né? Não é uma regra, né? Não é uma regra, mas que acontece, a gente sabe que acontece, né? Eu tive a oportunidade de certa vez ouvir uma entidade falar, e isso foi confirmado na última palestra que nós ministramos lá sobre os Exus, e as entidades nos dizem o seguinte, que muitas vezes não adianta você fazer um curso de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos
se você não tiver aquilo que o alto astral denomina como tarefa-missão. É aquela questão do ser uma estrela ou ser um cometa, né? O cometa é aquele que passa, pronto. Outra coisa é a estrela, é aquela que fica. Mas quando eu falo fica, não é ficar apenas dentro de uma casa, é ficar na religião. E, por exemplo, eu e Dona Flávia, eu fiquei 26 anos na casa onde eu me iniciei, Dona Flávia 20, né? Então, uma coisa é terminar o ciclo dentro de uma determinada casa e você iniciar um novo ciclo, mas você sair pela porta da frente, assim como você entrou por essa mesma porta. Aí é que está a diferença da coisa. Você saber como sair. Porque aquela casa, ela nos foi cara, não é, Flávia? Claro. No momento que nós mais precisávamos, aquela casa foi muito importante na nossa caminhada. Então não é justo nós sairmos sem termos a mesma consideração. Primeiro, pela parte espiritual da casa. Segundo, pelos dirigentes que souberam nos acolher. Até para a própria espiritualidade que a pessoa carrega, né? Porque... Também. Porque tem uma coisa, Luciene. Você imagina, você é um médium da casa, de trabalho, você está ali dando consulta, né? Você imagina que de uma hora para outra você resolve sair. Mas vem cá, e os consulentes da tua entidade estão ali fazendo um tratamento espiritual, como é que eles ficam? Houve um corte, né, Luiz? Houve um corte e é aquilo que eu já falei aqui, o médium, todo médium tem que colocar na sua mente o seguinte: você não é responsável somente pela sua vida, você é responsável também pelos outros. Então não é fazer só aquilo que eu acho, é isso, não tem achismo. Dentro da espiritualidade não tem que ter achismo, tem que ter coisas reais, né? Então, o médium tem que tomar todo cuidado, porque ele não está lidando só com a sua vida, ele está lidando com a vida do semelhante. De muita gente, sem dúvida nenhuma. E olha, e o tema é tão fascinante que a gente continuaria falando aqui pela noite inteira, né? Mas é importante a gente dizer que os guias, eles tentam lutar contra os obsessores, nesse caso do processo obsessivo mediúnico, mas o livre arbítrio do aparelho impede que o trabalho da alta espiritualidade muitas vezes seja bem sucedido. Nós estamos aqui encerrando o nosso quadro Transformando do dia de hoje. Os tipos de obsessão nós já esgotamos. A partir do próximo programa já estaremos entrando nos tratamentos das obsessões. Olha, gente, que coisa boa, né? A partir do próximo programa, não percam, vamos falar sobre como é que a gente se trata de tudo isso que a gente falou até hoje. Você quer falar alguma coisa, Flávia? Não? Ah, bom, porque eu vi você sinalizando. Não tem problema. Então é assim, gente. A partir do próximo programa, vamos então no quadro Transformando, falar um pouco mais sobre as obsessões, só que agora falando do tratamento. E eu quero falar dos recados da semana. Vamos começar com a Dona Flávia, não é verdade? Falando primeiro sobre o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente, do nosso irmão César Delfino. Fala aí, Dona Flávia. Isso, nosso irmão César Delfino convida a todos a conhecerem o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. As sessões de caridade acontecem às segundas e quintas-feiras a partir de 7h30 da noite e na última sexta-feira do mês, com a gira de Exu, a partir das 7h30 da noite também. O endereço é Avenida Doutora Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Muito bem. Recado, Vinícius? Sim, Luiz. A 9ª turma, do curso Bandas Sem Fronteiras já começou, mas você que ainda está interessado em fazer, ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro.
E agora você também pode fazer o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Venha passar uma agradável tarde com a gente, participando do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade. Prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis com direito a almoço e acompanhante, além de outros valiosos prêmios e atrações, entre elas a exibição do Ogã Márcio Barravento e seus alunos. Bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade. Te espero lá! E nós lá do Templo Estrela do Oriente convidamos a todos para a próxima segunda-feira, dia 30 de julho, às 20 horas, para a nossa sessão de consulta com os nossos queridos ciganos da Umbanda. É lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembramos que a abertura dos portões acontece a partir das 18 horas, já com a distribuição de fichas. A Faculdade de Teologia Umbandista promove no Templo Estrela do Oriente o curso de extensão universitária O Poder das Ervas Rituais e Medicinais. As ervas, seus nomes e sua classificação nos cultos afro, a relação Ossan, Exu, Orumilá e Fá, as ervas nos banhos, defumações, incensos, abôs, boris, amacis, sacudimentos e no destino pessoal. Início em 1º de setembro, todos os sábados, de 9h30 às 11h30 da manhã. Inscrições no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. É isso, Elis. Gostaria de convidar todos os ouvintes para participar da palestra gratuita Bioenergia e Espiritualidade, parte 1, onde os tópicos abordados serão definição de bioenergia e a força da mente, fenômenos espirituais e seus desdobramentos, as diversas terapias espiritualistas e muito mais. Dia 4 de agosto, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante, professor de Física, engenheiro e pesquisador, Carlos Assis. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. E neste sábado, nós ainda temos um recado sobre a 4 de agosto, Gira do Povo do às Oriente. 6 horas da tarde. Que dia é? Repete pra gente. Então, no dia 4 de agosto, às 6 horas da tarde, teremos também sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, onde pedimos a doação de 1 kg de alimento não perecível. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Maravilha, vamos ao quadro Vibração da Semana com o ponto do Cigano Santiago. Arriba, povo cigano! Saraval Cigano Santiago, vem lá de longe cavalgando na areia, cortando as ondas, refletindo a lua cheia, rolando o mar quebrando em melodia. Cigano Santiago, o terreiro anuncia, com seu punhal ele afasta o mal, as trevas somem no brilho do seu cristal, a sua dança traz felicidade, firma mundo no terreiro trazendo prosperidade. Vem do Oriente trabalhando na Umbanda e pela terra segue quebrando demandas. Ele é cigano, amante da paz, os que brilham no caminho, lamparina de Oxalá. Salve a grande lamparina de Oxalá, salve o meu querido e adorado Cigano Santiago, que a sua força nos cubra, nos dê força, caminho, direção. E vamos aos nossos comerciais e daqui a pouquinho nós retornamos com o quadro Saraval Umbanda. A sua dança traz felicidade, firma mundo no terreiro trazendo prosperidade.
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Caboclo e a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você também pode nos escutar através do site da emissora. Anote aí, gente, www.tropical830am.com.br. E eu gostaria muito de pedir a sua participação no nosso programa. Nos escreva, eu vou falar o seu nome aqui com certeza absoluta. Anota aí o e-mail, gente. programa@aumbandasemfronteiras.com. Vou repetir, hein? programa@aumbandasemfronteiras.com. Nos escreva, nos mande as suas dúvidas. Vamos trocar energias, vamos trocar conhecimentos. Tenho certeza que será bom para você, será bom para toda a coletividade e, principalmente, fale com seus amigos sobre a nossa programação, com seu pai no santo, com a sua Yalorixá, com seu dirigente espiritual, com seus irmãos de terreiro. Não esqueçam de avisar sobre o programa Umbanda Sem Fronteiras. Por falar em Umbanda, vamos então para as nossas perguntas, dona Flávia. Vamos lá. A Lúcia Alves, da Ilha do Governador, fala assim: sou frequentadora assídua das sessões do Templo Estrela do Oriente e das palestras que o Senhor ministra todos os meses. Suas palavras muito me emocionaram na última gira, quando tive a certeza de que é possível fazer um culto de Umbanda com a beleza, a simplicidade e dignidade que a ela são devidas, o que é a marca da casa que o Senhor dirige. Deixei minha antiga casa em setembro do ano passado e hoje estou, kardecista, o que, aliás, é minha formação teórica desde 1985.
Estou interessada em participar da próxima turma do módulo básico do curso Umbanda Sem Fronteiras e gostaria de saber como fazer para me inscrever. Minha irmã Lúcia, sua pergunta é bem grande, hein? Nosso saravá fraterno, nós agradecemos aí, Dona Flávia, e toda a família Tel, agradecemos o carinho contido nas suas palavras, mas como a gente sempre costuma mencionar, né? Se algum mérito existe lá dentro da Casa da Cabocla Jurema da Praia, se deve única e exclusivamente à nossa entidade dirigente, da qual nós somos apenas e tão somente seguidores, né, das suas determinações. Com relação ao curso Umbanda Sem Fronteiras, ele se iniciou no último dia 5 de julho, mas você pode se matricular sem problema nenhum, seja através do site www.aumbandasemfronteiras.com ou então indo direto lá no Templo Estrela do Oriente e fazendo a sua matrícula, porque agora, como nós também temos as aulas gravadas online, as aulas passadas você vai assistir pelo computador e a partir de agora você segue a partir daquele instante, né? E eu tenho certeza que você vai gostar muito. É só comparecer numa segunda-feira ou nos dias de atividades da nossa casa. O Templo Estrela do Oriente está localizado na Rua Goiás, 548, Piedade. Será um prazer tê-la conosco. Fique com Deus. O Rodrigo Jorge, de São Paulo, pergunta o seguinte: eu gostaria de saber por que Iansã recebe suas oferendas nos bambuzais. O bambuzal é um ponto de força de Iansã? Rodrigo Jorge, você está falando comigo, mas eu tenho aqui do meu lado uma filha dileta de Iansã, entendeu? Aquela filha mesmo que, assim como o orixá, vai de 0 a 100 em 5 segundos. Tá todo mundo rindo aqui dentro do estúdio. Mas é verdade, meu irmão. Dona Flávia, fala sobre a sua mãe para ele. Um ponto de força de Iansã. Aliás, o nosso irmão Vinícius também é filho de Iansã, né? É um ponto de força de Iansã, é o bambuzal, né? E aí os seus ventos balançam, ele chega até o chão, mas ele não quebra, ele é firme, ele é forte, né? Então... É verdade. Não quebra, e tem um detalhe, hein, Flávia? Reparem só a analogia que nós vamos fazer do bambuzal com uma corrente mediúnica. Olha só, Flávia. O bambuzal, como a Flávia falou, enverga, mas não quebra. Porém, eles estão sempre juntos. Repara que o bambuzal é assim. Você tem um bambuzal, eles estão sempre ali, agrupados, um no outro, eles não se largam. Vêm as ventanias, vêm as tempestades, eles vão na mesma direção, balançam, envergam, mas não quebram, mas estão juntos. Que grande lição que a natureza nos dá, não é, gente? Aliás, é uma das características mais fortes da Iansã, essa, né? Essa força aí dos filhos, né, de Iansã, que eles, às vezes, se sacodem ali, estão ali, mas eles dão, na mesma hora, dão aquela reviravolta e continuam seguindo o caminho firme ali, com certeza, em busca das condições melhores, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos à nossa próxima pergunta. A Carmen Antunes de Bagé, ela pergunta o seguinte: trabalho com a mãe Jurema da Pedreira e gostaria de saber por que ela é enviada. Por quem ela é enviada? Tupinambá ou Oxóssi? E a mãe Jurema da Mata? Minha irmã Carmen, nosso saravá fraterno, você é de Bagé, Rio Grande do Sul. Olha, gente, grande abraço para os nossos queridos irmãos gaúchos, tchê. Olha só, minha irmã, veja bem, você está falando aqui na sua pergunta sobre que você trabalha com a mãe Jurema da Pedreira, deve ser a cabocla Jurema da Pedreira, né? E gostaria de saber por quem ela é enviada. Olha só, Carmen, vamos entender uma coisa. Na nossa visão doutrinária, as caboclas, elas têm como vibração originária todos os orixás femininos, ou seja, Nanã, Inhansã, Iemanjá ou Oxum. Isso é vibração originária, tá certo? Isso é vibração originária. Agora,
todos os caboclos, sem dúvida nenhuma, eles têm como comandante da sua falange o orixá Oxóssi, que é o que você menciona ali. Tupinambá não. Tupinambá não é orixá. Tupinambá é um caboclo, aliás, um grande caboclo de Umbanda, tá certo? Então vamos deixar isso aí muito bem esclarecido para a gente poder não misturar, tá certo? Fique com Deus. Próxima pergunta. A Ilma nos pergunta por e-mail o seguinte: posso dar um charuto e um copo com cachaça a um Exu na encruzilhada sem correr o risco de que os outros espíritos me sigam? Minha querida irmã Ilma, eu vou te recomendar que você dê esse copo, esse charuto e esse copo com cachaça, mas não na encruzilhada. Não vamos sujar o meio ambiente. A Umbanda é uma religião altamente ecológica, é uma religião da natureza, que precisa respeitar o meio ambiente, né? Porque na natureza estão os nossos orixás e as nossas entidades. Então, se você quer acender uma vela, você quer colocar um charuto, quer colocar um copo de cachaça, faça isso em casa mesmo, não há problema algum, ou até no seu terreiro, entendeu? Dessa forma, você não está sujando as ruas. Agora, com relação a essa questão que você está dizendo aqui, se você estaria correndo risco que outros espíritos te sigam, eu diria uma coisa: o risco você corre de acordo com a lei de afinidade. Se você se afinizar com espíritos de baixa vibração, você realmente corre risco. Agora, se o teu pensamento for sempre positivo, para cima, fazendo bem para as pessoas, vigiando as ações, as palavras, os pensamentos, não há o que temer. Tá bom, minha irmã? Fique com Deus. O Márcio Leite nos pergunta através do e-mail o seguinte: trabalhei numa casa de Umbanda onde o zelador falava que era Umbanda Angola. Bem diferente da sua casa, pois frequento o seu templo quando o tempo me permite e é muito diferente daquilo que estava acostumado a vivenciar na outra casa. Pergunto como, sendo a Umbanda uma religião única, tenha tantos cultos diferentes, pois se você for em 10 centros, vai notar diferenças entre eles. E por que não unificar essa nossa religião tão perseguida e discriminada? Eu tenho muita dificuldade em entender, já que no centro em que trabalhava não tinha qualquer explicação e muito menos curso algum. Acho que todos deveriam estudar para entender e fazer sempre o bem. Márcio, o nosso Saravá Fraterno, sua pergunta também é bem grande. Veja bem, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Exatamente o que você falou. Se nós estudarmos, nós vamos entender a razão dessa diversidade. A diversidade, ela é interreligiosa e intrarreligiosa, tá certo? Ou seja, ela as religiões por si só são, vamos dizer assim, universalistas, cada uma com a sua tradição, com o seu fundamento, porque a humanidade é também multicultural, multiétnica e por aí vai. Então, se cada ser humano tem um entendimento, tem uma idade espiritual, tem um histórico de vidas, não tem como nós exatamente unificarmos qualquer coisa. Em tudo tem que haver a diversidade, meu irmão. Porque a diversidade, ela vai agrupar espíritos de acordo com o entendimento de cada um, de acordo com a verdade que cada um tem para absorver. E a Umbanda também, como a mais universalista de todas as religiões, não é verdade? Ela tem essa característica principal. Bem que no passado, se você estudar a história da Umbanda, você vai ver que tentaram unificar os homens. Mas todas as iniciativas foram frustradas e todas serão desperdiçadas, porque isso não é o desejo da espiritualidade, muito pelo contrário. A Umbanda, uma das finalidades para a qual ela foi plasmada é ao contrário, é ensinar os povos a viverem dentro de uma diversidade cultural, étnica e por aí vai. Então, é por aí.
Nós temos que entender que nós até, vamos dizer assim, podemos ser diferentes, mas nós somos todos irmãos. Essa diferença ela não pode gerar jamais qualquer tipo de atrito. A diferença existe, mas antes de mais nada, tem que haver o respeito. Não é isso, dona Flávia? Não, com certeza, exatamente isso que eu ia falar. O respeito ele tem que existir. Cada casa tem uma diretriz, tem uma entidade que vai dar as orientações e, com certeza, os ritos serão diferentes. Sem dúvida e nenhuma. Isso tudo tem que ser respeitado. Isso aí é ponto. Né? Mais uma pergunta? Ainda dá tempo? Dá. Tatiane Farias, por e-mail. É possível uma mãe de santo prender um filho em sua casa espiritual por meio de magias? Tatiane, deixa a mãe de santo, ela não gosta de ser tratada como mãe no santo, como dirigente espiritual, mas é mãe espiritual de todos nós. Minha querida e adorada esposa Flávia, fala o que a Tatiane quer ouvir, mãe. Bom, na minha visão, a gente não tem como prender ninguém em lugar nenhum, né? Você vai se deixar prender, se você quiser, através da tua sintonia. Porque a gente escuta muito, e muitas vezes chegam pessoas lá na nossa casa, dizendo que gostariam de sair de onde estão, mas que os dirigentes falaram que iam fazer, ia acontecer, que a vida ia ser destruída, que ia passar por isso, por aquilo, essas coisas todas que a gente escuta falar por aí. Lá no Templo Estrela do Oriente, os guias normalmente orientam as pessoas a terem atitudes respeitosas, né, no momento da sua saída, né, do templo onde se encontra naquele momento, falando com as entidades dirigentes, com seus dirigentes espirituais. Se, nesse momento, que os irmãos forem lá falar com os seus dirigentes, e esses dirigentes tiverem esse tipo de atitude, na minha visão, você deve seguir o que o seu coração mandar. Você vai seguir o seu caminho e deixa o que eles quiserem fazer, eles fazerem. Agora, você não pode entrar nessa sintonia, porque se você entrar na sintonia de um pensamento negativo, isso não é só com relação a essa situação, não, é com relação a qualquer situação na tua vida. Se você entrar com esse pensamento negativo também, entrando nessa sintonia, com medo, com receios, né? Porque a pessoa fica amedrontada, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Já está começando errado. Já está começando errado. Por quê? Porque quem maior do que Pai Oxalá? E os guias que você carrega, né? Não representam nada? Não estão do teu lado te acompanhando? Então você tem que ter o respeito por aquela casa que te serviu durante o período que você esteve lá. Você tem que ter o respeito pelaquela dirigente, ou pelo aquele dirigente, ou pelo babá, como você quiser falar. Mas você também tem que ter a tua vontade. Se você se encontra no momento em que você precisa se desligar daquela casa por alguma situação, a tua vontade ela tem que ser respeitada, né? Então você não tem o que temer. Você tem que confiar nos guias que você carrega. Você tem que confiar em Pai Oxalá e entregar na mão deles. E seguir o teu caminho com pureza de propósito, com pensamento positivo, buscando um novo caminho para você. Né? Não é por aí? Vocês não acham? Com certeza absoluta. E o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Dona Flávia hoje falou muito, hein, gente? Que beleza, hein? Vamos aproveitar, então, para dar o boa noite para os nossos irmãos, Dona Flávia? Bem, boa noite a todos, então. Boa noite aos nossos irmãos presentes, boa noite Luiz Fernando, boa noite à nossa querida família Tel, que os nossos queridos ciganos possam estar no comando de nossos caminhos, nos dando luz, nos dando paz, nos dando positividade, nos dando a sua alegria e que nós possamos nos encontrar num próximo programa. Que assim seja. E o boa noite da minha irmã Luciene Oliveira.
Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos ouvintes, aos irmãos da família Tel. Que tenhamos uma noite de refazimento e muita paz. Querido irmão Vinícius Alcântara, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite aos ouvintes e aos irmãos da família Tel. E que essa noite maravilhosa, né, consiga nos trazer cada vez mais agora, nesse momento que a gente vai fazer ela dormir, né? Falando dos ciganos, consiga nos intuir, né, e fazer realmente a gente evoluir ainda mais um pouco. Que assim seja, meu querido irmão Vinícius. Vamos então para a nossa homenagem de hoje à Grande Senhora das Cachoeiras, Oraiê Oxum. Suave e doce, divina e meiga, prece de paz, rainha do amor. Bondade transborda do teu seio, beleza escorre do teu leito. Do tempo vem tua origem, forte, simples, bela e repousante. És natureza fascinante, prende o olhar de quem vê, toma o coração de quem sente. Não és gente, mas tem forma e uma força que me conduz. Trazes contigo a suavidade e a paz. Quem te vê descendo pelas rochas, movendo usinas com tuas águas frescas e cristalinas, percebe tua força e te adora. E quem te adora te saúda, rendendo-se aos teus encantos de amor, de beleza e de magia. Saravá, minha mãe, Senhora das cachoeiras, dos rios e lagos, Aiê Oxum, tua proteção. E é com essa maravilhosa egrégora espiritual que encerramos o nosso programa na noite de hoje, fazendo um convite a todos os irmãos para comparecerem depois de amanhã, segunda-feira, dia 30 de julho, às 8 horas da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, para uma grande sessão de consulta com os ciganos e ciganas de Umbanda. Lembramos que a alta espiritualidade estará sempre do nosso lado, de acordo com os nossos procedimentos. Dentro de nós existem dois polos da mesma energia, o positivo e o negativo. Nós vamos alimentar aquele que nós tivermos em mente, aquele que nós assim o aceitarmos. Seja Deus. Pense firme, tenha fé. Saravá, nossa Umbanda querida, fiquem com Deus. Oxalá os abençoe. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Fiquem com Deus e que Oxalá os abençoe. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Rádio Mirua. Rádio Sucesso. Qual a visão básica do Mirua enquanto movimento?
O Mirua nasce como um movimento das umbandas, dos candomblés, tendo um caráter universalista, convergente, apolítico partidário, sem qualquer pretensão codificadora e livre de quaisquer preconceitos, onde sua prática está baseada na essência espiritual e jamais nas formas ritualísticas. O Mirua significa uma renovação das referências comportamentais, sem as quais nossos terreiros correm o risco de estacionarem no convencionalismo que marcou os primórdios de nosso credo. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Quais as justificativas para a existência do Mirua? As religiões de matrizes africanas são importantes manifestações que também atuam na organização da sociedade como um todo, já que o ser humano é um composto de mente, corpo e espírito, o que o torna amplamente evoluído, por exemplo, no quesito tecnológico, porém muito aquém de seus dois maiores desafios, o autoconhecimento e o relacionamento humano. E nestes temas, as comunidades de terreiros encontram um grande espaço de atuação, servindo como referência para a formação de valores e comportamentos de adeptos e transeuntes. Desta forma, justifica-se a existência do Mirua devido à escassez de elementos básicos de apoio para aqueles que receberam do astral a missão de liderar uma casa de axé e, num primeiro momento, necessitam das devidas orientações e incentivo. Deste modo, o Mirua reconhece que é necessário impulsionar as ações rumo ao crescimento de nossas tradições, já que, historicamente, as instituições embrionárias têm um grau maior de dificuldades para se estabelecerem, as quais devem merecer um maior apoio, vislumbrando o crescimento da religiosidade afro. Vale destacar que, ao colaborarmos para o acesso desses trabalhadores do bem às suas informações, não estaríamos nos sobrepondo aos desígnios divinos, mas contribuindo para que, a médio e longo prazos, observemos a propagação das instituições, das manifestações e, consequentemente, do número de adeptos nas umbandas e candomblés e demais tradições, já que haverá uma maior oferta no universo de terreiros. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Acesse na web a emissora do povo de Axé, www.radiomirua.com.br, ou baixe grátis o aplicativo na Play Store. Rádio Mirua, a emissora do povo de Axé. Faz sucesso! No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Conversa Franca de Umbanda. A religião e a doutrina numa linguagem direta.
Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, estamos aqui em mais uma série do Conversa Franca de Umbanda e capítulo número 5, né? Obviamente falando sobre Exu, número 4. Então vamos trazer para vocês hoje a ligação de Exu com os nossos irmãos africanos e aí, porque isso é um recorte importante para que lá na frente nós possamos entender na atualidade a figura, a presença de Exu, sem principalmente aquelas informações equivocadas que nos chegam, né? Muito bem. Sabemos que os nossos irmãos africanos trouxeram da sua, vamos dizer assim, da sua terra máter, né, os elementos, as formas de magnetismo, se não o mineral, o vegetal, por que não dizer até o animal, né? A partir do momento que chegam aqui no Brasil, agora já como escravizados, eles incorporavam, né, a figura de Exu, né, os seus rituais, né, utilizavam também esses magnetismos sobre os quais eu me referi. E o detalhe é que os seus senhores os agrediam porque eles, de forma, obviamente que leigos que eles eram, né, eles confundiam a figura real de Exu com demônios. Por isso, os nossos irmãos escravizados eram maltratados. Um outro detalhe também importante que contribuiu para essa realidade foram as cores de Exu, porque essas cores, principalmente o preto e o vermelho, pressupunham nas mentes leigas desses senhores como algo demoníaco, ruim, né? E tem um detalhe que é muito importante, meus irmãos. Exu assume qualquer característica que você possa colocar nele. O Exu, ele quer realizar o trabalho dele, independentemente do que A, B ou C possam pensar sobre ele. Entendeu? Isso é muito importante deixar claro. Então, hoje falamos sobre os Exus e os africanos. Já no próximo episódio, a gente já vai tratar com vocês de algumas distorções que foram importantes ainda aqui no Brasil para que se trouxesse a realidade demoníaca que hoje ainda persevera na mente ou nas mentes de irmãos leigos, carentes de um Deus, sobre a figura de Exu. Eu espero poder sempre contar com a sua presença virtual acompanhando os vídeos do Conversa Franca de Umbanda. Fiquem com Deus. O que acabou? O que acabou? Caboclo Cobra Coral. Mas como é lindo assistir festa na mata, ouvir o som da cascata e um lindo canto do sabiá. Que noite linda, que linda noite de luar. Foi no clarão da lua que eu vi cobra coral passar. A mata estava em festa, toda coberta de flores. Até os passarinhos cantam, ó meus, mas eles cantam em seu louvor. Até os passarinhos cantam, ó meu, mas eles cantam em seu louvor.
caboclo, salve o caboclo cobra coral, ô que caboclo. Salve a grande força da nossa entidade dirigente, salve o caboclo 7 estrelas do Oriente, o que caboclo, o que Oxós, vem do Oriente, veio do astral, salvar nossa gente, nos livrar do mal. Pássaro que voa sobre o azul do mar, a palavra amiga sempre a nos guiar. Eu vi a lua brilhar, vi 7 estrelas passar, eu vi um caboclo chegando na fé de Pai Oxalá. Eu vi a lua brilhar, vi 7 estrelas passar, eu vi um caboclo chegando na fé de Pai Oxalá. Vem do Oriente, veio do astral, salvar nossa gente, nos livrar do mal. Pássaro que voa sobre o azul do mar, a palavra amiga sempre a nos guiar. Eu vi a lua brilhar, vi 7 estrelas passar, eu vi um caboclo chegando na fé de Pai Oxalá. Eu vi a lua brilhar, vi 7 estrelas passar, eu vi um caboclo chegando na fé de Pai Oxalá. Ok, acabou! Ok, achou! Ok, acabou! Ok, salve a cabocla Jurema da Praia, cabocla Jurema, divina mãe, ó luz suprema, mensageira do mar, que traz as forças de Iemanjá. Quando abraça os filhos seus, os abençoa com as mãos de Deus. És um roxinol das lindas tardes, onde brilha o sol. Por entre rios e cascatas, nos mares e nas matas, seu ponto lá firmou. Hoje, comandante de corrente, auxilia nossa gente com as forças do Oriente. Tendo 7 estrelas ao teu lado, pulso firme e forte brado, Oxalá lhes coroou. Cabocla Jurema, divina mãe, ó luz suprema, mensageira do mar, nos traz as forças de Iemanjá. Quando abraça os filhos seus, nos abençoa com as mãos de Deus. És o rouxinol das lindas tardes, onde brilha o sol. Por entre rios e cascatas, nos mares e nas matas, seu ponto lá firmou. Hoje, comandante de corrente, auxilia nossa gente com as forças do Oriente. Tendo 7 estrelas ao seu lado, pulso firme e forte brado, Oxalá lhes coroou. Saravá, força da cabocla Jurema da Praia, saravá seus 7 estrelas do Oriente. Ok, acabou! Ok, Oxós!
casa da cabocla Jurema da Praia, Saravá Banda. Salve os caboclos iluminados. Ok, acabou. Ok, Oxó. Ok, Oxó. Ok, acabou. Quando eu ouvir o teu brado invadindo as matas, eu saberei quem é você, caboclo, que nasceu na floresta. Hoje é seu grande dia, a sua mata está em festa. Caboclo, quando tu souberes que a tua força vem das matas, das folhas que recobrem toda a terra, da água lá do alto da cascata, o mar te brindará com suas ondas, o céu ficará todo estrelado, o vento te saúda nesta hora, pois saravá caboclo iluminado. Quando eu ouvir o teu brado invadindo as matas, eu saberei quem é você, caboclo, que nasceu na floresta. Hoje é seu grande dia, a sua mata está em festa. Caboclo, quando tu souberes que a tua força vem das matas, das folhas que recobrem toda a terra, da água lá do alto da cascata, o mar te brindará com suas ondas, o céu ficará todo estrelado, o vento te saúda nesta hora e saravá caboclo iluminado. Saravá os caboclos iluminados. Ok, acabou. Ok, Oxó. Salve a cabocla Jurema da Praia. Ok, minha cabocla. Que grande luz é aquela, oi, que vem lá do fundo do mar. Que grande luz é aquela, oi, que vem lá do fundo do mar, que traz a grande força de Aruanda pra vencer toda a demanda e na banda trabalhar. Jurema, teu lugar é lá na praia, pra que filho teu não caia e pra todo mal levar. Lá, 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 ia. Jurema, teu lugar é lá na praia, pra que filho teu não caia e pra todo mal levar. Que grande luz é aquela, oi, que vem lá do fundo do mar. Que grande luz é aquela, oi, que vem lá do fundo do mar, que traz a grande força de Aruanda pra vencer toda a demanda e na banda trabalhar. Jurema, teu lugar é lá na praia, pra que filho teu não caia e pra todo mal levar. Lá, 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 ia. Jurema, teu lugar é lá na praia, pra que filho teu não caia e pra todo mal levar.
a cabocla Jurema da Praia. Ô, que minha cabocla! Minha querida cabocla Jurema, oceano de bondade, manifestação suprema da fé e do amor de Deus para com seus filhos. A praia é a sua morada, habitat onde renovamos nossas energias. Suplicamos que irradie sempre sua luz em todas as direções, pois ela encontrará muitos corações necessitados, entre os quais o meu. Creio na tua presença a cada nova aurora, marcante, definitiva, promovendo nosso encontro com a felicidade interior e esta com a permanência assegurada em nosso ego, onde germinarão sementes de amor e paz, a partir de teu sim definitivo. Ajudai-nos a ver as pedras em nossos caminhos como lições de vida, mas que possam ser vencidas uma a uma, dia a dia, passo a passo, através da tua orientação. Que cada amanhecer seja um novo recomeço e possa minha alma conduzir-se rumo à tua energia, ó luz divina. Tuas palavras são marcas luminosas que preenchem as lacunas do meu coração. Que nos momentos de solidão e cansaço seja merecedor de tua mão amiga, lembrando-me que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que no sono reparador minha alma voe contente, nas asas da espiritualidade consciente, para que eu possa perceber tua ternura invisível tocando o centro de meu ser eterno. Que a suave brisa de tua vibração me acompanhe na terra ou no espaço, como uma inigualável força invisível espargindo fluidos de amor. Querida cabocla, presença divina do inexplicável, transformai nossos dramas em luz, as tristezas em celebração e nossos passos cansados em dança renovadora. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, a tua presença que um dia encontrei, a sua força, a sua presença e a sua proteção. Saravá a cabocla Jurema da Praia. O que cabocla?
Lição de vida é extrair de cada palavra, cada ato, cada situação, um pensamento amplamente positivo. A passagem terrena é uma etapa difícil, porém torna-se simples, favorável para aqueles que compreendem a espiritualidade em cada gesto. Viver é ser feliz, ou seja, é harmonizar os sentidos com a natureza, respirar o hálito puro do mundo astral, é sentir em cada célula do corpo a presença de Deus. Lição de vida é entender, corrigir e aplicar os ensinamentos transmitidos. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Por que devo me associar ao Mirua? Para realizarmos este sagrado projeto e, consequentemente, atingirmos os objetivos da espiritualidade superior, o Mirua precisará contar com a realização de parcerias, além da participação de diversas instituições e do povo de Axé em geral, pois em breve o Mirua se consolidará como um grande diferencial para as comunidades de terreiros. Além disto, são oferecidas vantagens aos associados que só o Mirua pode oferecer. Como se dá a filiação ao Mirua? Pessoas físicas ou jurídicas podem e devem se associar ao Mirua acessando o portal www.mirua.com.br ou diretamente com sua secretaria e, a partir daí, gozar de todos os benefícios mencionados em seu portal. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Quais as justificativas para a existência do Mirua? As religiões de matrizes africanas são importantes manifestações que também atuam na organização da sociedade como um todo, já que o ser humano é um composto de mente, corpo e espírito, o que o torna amplamente evoluído, por exemplo, no quesito tecnológico, porém muito aquém de seus dois maiores desafios, o autoconhecimento e o relacionamento humano. E nestes temas, as comunidades de terreiros encontram um grande espaço de atuação, servindo como referência para a formação de valores e comportamentos de adeptos e transeuntes. Desta forma, justifica-se a existência do Mirua devido à escassez de elementos básicos de apoio para aqueles que receberam do astral a missão de liderar uma casa de axé e, num primeiro momento, necessitam das devidas orientações e incentivo. Deste modo, o Mirua reconhece que é necessário impulsionar as ações rumo ao crescimento de nossas tradições, já que, historicamente, as instituições embrionárias têm um grau maior de dificuldades para se estabelecerem, as quais devem merecer um maior apoio, vislumbrando o crescimento da religiosidade afro. Vale destacar que, ao colaborarmos para o acesso desses trabalhadores do bem
às suas informações, não estaríamos nos sobrepondo aos desígnios divinos, mas contribuindo para que, a médio e longo prazos, observemos a propagação das instituições, das manifestações e, consequentemente, do número de adeptos nas umbandas e candomblés e demais tradições, já que haverá uma maior oferta no universo de terreiros. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Acesse na web a emissora do povo de Axé, www.radiomirua.com.br, ou baixe grátis o aplicativo na Play Store.